Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar? Você abriu a tua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, o texto que nós fizemos a leitura, e no decorrer da nossa reflexão nesta oportunidade, nós vamos repetir este texto. O tema para a nossa mensagem de hoje é a promessa do batismo no Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 2, capítulo 1, a promessa feita por Jesus Cristo, ele estava falando de algo que iria acontecer com a igreja. A promessa Jesus faz e fala para os seus discípulos. O texto diz para nós, assim no versículo 4: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. Que promessa seria essa? Como que eu e você, hoje, a igreja do século 21, estamos inseridos nesta promessa de Jesus Cristo? Olhando para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguns textos nos livros dos profetas falando a este respeito. Essa promessa do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ela está enraizada e profetizada no Antigo Testamento. O profeta Isaías vai mencionar a este respeito, dizendo: até que se derrame sobre nós o Espírito Santo, o Espírito lá do alto. Porque derramarei água sobre o sedento, sobre o rio sedento, sobre a terra seca, e também derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade. Quando eu houver derramado meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor, e há de ser que depois destes dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. A promessa do Antigo Testamento. Esta promessa também é para a igreja hoje do século 21. Nós estamos aqui hoje, nós fazemos parte desta igreja, não por acaso. É porque lá no século passado, nos anos de 1920, um homem acreditou na promessa do batismo no Espírito Santo. Somos, então, uma igreja que crê na promessa do batismo no Espírito Santo, conforme relata a Bíblia Sagrada. E essa promessa profetizada no Antigo Testamento, nos textos que eu acabei de fazer na leitura, ela é confirmada no Novo Testamento. A Bíblia diz para nós, no Evangelho de Mateus, Jesus falando sobre, João falando sobre o batismo. E ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. A água que usamos no batismo das pessoas. Mas ele diz também, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Já no livro de Atos, encontramos mais de 50 menções a respeito do Espírito Santo. E uma dessas menção ou citação do Espírito Santo
é no texto de Atos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. O início do texto começa dizendo: e estando com eles. Quem estava com eles? Quem que era esta pessoa que estava e quem era este? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele estava reunido com os seus discípulos e ele vai falar a este respeito. A promessa do Espírito Santo. A promessa foi confirmada por Jesus Cristo. A promessa foi dita, e esta promessa confirmada por Jesus é real. E é dessa promessa que nós vamos tratar e nós vamos falar um pouco nesta noite. Essa promessa fala de oração, esta promessa fala de comunhão, esta promessa fala de pedido, esta promessa fala de persistência. Irmãos, uma coisa que a gente primeiro precisa aprender a este respeito é pedir. Mas aí você pode estar pensando assim: pastor, mas como que eu vou pedir? O pedido pode ser feito em toda a oração que você fizer na sua casa. Todas as vezes que você for orar na sua casa, se você não é batizado ou batizado no Espírito Santo, você pode pedir. Não é só quando vamos fazer um culto na igreja, vamos fazer uma oração no monte, vamos realizar uma vigília que você vai pedir o batismo no Espírito Santo. É todas as vezes que você e eu estivermos orando na nossa casa ou em qualquer outro lugar, nós devemos pedir o batismo no Espírito Santo, porque quem fez a promessa foi Deus, através dos seus apóstolos, dos seus profetas do Antigo Testamento, e confirmada por Jesus Cristo, por João Batista e outros escritores do Novo Testamento. No caso aqui, Lucas relata o fato que vai acontecer. Este texto, Lucas está retratando ou trazendo a memória dos discípulos para os discípulos, na narrativa de Lucas, para o endereçamento deste livro para este homem chamado Teófilo. Ele diz que Jesus tinha falado para os seus discípulos: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Qual era essa promessa? Eu quero que você volte na sua Bíblia. Um texto atrás aí, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. O que Jesus disse para os discípulos neste texto antes da ascensão aos céus? Lucas 24, 49. O texto diz assim: agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejais revestido de poder dos céus. Que poder era esse que Jesus estava falando com os seus discípulos, dando essas últimas instruções antes de ser recebido aos céus? Aí volta lá para Atos capítulo 1, novamente. No versículo 4, Lucas vai dizer isso. É Lucas que escreve este livro. Não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhe disse antes. Aí no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer: mas receberão, vocês vão receber poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. A promessa de Jesus, a promessa do batismo no Espírito Santo, profetizada no Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento, ratificada nas palavras do escritor Lucas, e vai se cumprir na vida dos discípulos. A promessa, a origem da promessa do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é muito importante,
gente entender essa promessa do batismo no Espírito Santo. Porque na conversa de Jesus com seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, como nós já dissemos, ele ordenou que eles permanecessem, porque eles iriam receber a promessa do Pai. A promessa tem origem no Pai, quando a promessa é dada também pelo Pai. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa que procede do Pai. A origem do batismo no Espírito Santo não é uma origem humana, mas ela é uma origem divina. É Deus que toma a iniciativa e promete o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1, no ato criacional de Deus, no ato da criação de Deus, vai ter uma menção lá da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A menção, uma das primeiras menções da Trindade da Bíblia Sagrada está lá em Gênesis capítulo 1. Aí a promessa de Deus. E muitas são as promessas dadas por Deus, mas uma das promessas dadas e prometidas por Deus, que o crente deve buscar de forma persistente, é o batismo no Espírito Santo. Na sequência desta série, nós vamos falar sobre qual é o propósito, mas Deus quer batizar com o Espírito Santo. Muitas são, mas tem essa específica, diretamente com o derramamento do Espírito Santo. É isso que Joel estava dizendo lá no texto do capítulo 2, que nós fizemos a leitura no culto de ontem de manhã, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Depois que a promessa é cumprida, Pedro também menciona a sua origem. Depois do cumprimento da promessa, no capítulo 2, Pedro vai, no momento do seu sermão, ele vai falar a este respeito. Ele vai dizer: de sorte que, exaltado à destra de Deus, e tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, a promessa do batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, é algo que pode ser ouvido e ver através dos sinais. Deus comprometeu enviar o Espírito Santo. Deus providenciou o derramamento do Espírito Santo. Por isso, como cristãos pentecostais que somos, nós precisamos conhecer essa origem. Ela tem origem em Deus, profetizada no Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento. E conhecer esta promessa enche-nos de fé, enche-nos de esperança, enche-nos de expectativa. Esta maravilhosa experiência, irmão, não teve origem humana. O Pai prometeu. E na promessa de Deus, na promessa do Senhor, nós precisamos ter toda a certeza de que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele não esquece das suas promessas. Talvez foi esse um dos motivos que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, palco da crucificação de Jesus naquela região, palco de grandes acontecimentos. E aquele era o cenário determinado por Deus para o derramamento. Eles precisavam acreditar na promessa do Pai proferida por Jesus. Naquele cenário que os discípulos estavam ali naquela oportunidade, presta atenção, irmãos, era um cenário de fracasso. Era um cenário de tristeza, humanamente
e até o versículo 11, mais precisamente, a nação estava esperando uma libertação do Império Romano. Eles esperavam ser libertos da opressão romana. E aí, muitos esperavam que Jesus, o Rei eterno, era um rei guerreiro. Aí tudo aquilo que eles estavam esperando, todo aquele acontecimento, vai acontecer de forma diferente das expectativas dele. Se eles esperavam um rei que iria lutar, aí eles vê o seu grande líder, o seu rei, sendo entregue nas mãos dos romanos para ser crucificado. Aí eles pensam da seguinte forma: perdemos uma batalha. Aí eles veem Jesus sendo levado para a cruz, e aí eles falam assim: o romano só crucifica quem é literalmente contra a vontade de Roma. Quem se faz que queira se aparecer como maior do que Roma, eles pregam da cruz. Jesus foi para a cruz. Aí a esperança deles tinha se esvaído, tinha acabado. Mas diante dessa desesperança, Jesus aparece para eles ressuscitado. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aqui no caso não é nós falarmos sobre a morte e ressurreição de Jesus. Aí você sabe o acontecimento passo a passo pelo evangelho da crucificação de Jesus. Mas os discípulos vão encontrar Jesus ressuscitado. Só que neste encontro de Jesus ressuscitado, Jesus vai falar para eles: vocês precisam permanecer na cidade e esperar a promessa do Pai. Mas aí os discípulos depois perguntam para Jesus assim: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Ele responde: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saberem. Enquanto eles esperavam a libertação de Roma, Jesus estava falando da espiritual, da libertação do pecado. E aí Jesus vai falar do Espírito Santo. O teu reino é eterno, o reino dele é eterno e permanece para sempre. Deus vai cumprir o que ele prometeu, porque a Bíblia diz que ele é fiel em tudo. E aí os discípulos precisavam acreditar e olhar para esse cenário. A promessa do batismo no Espírito Santo. Assim como os discípulos naquele cenário de incerteza precisavam crer no batismo no Espírito Santo, a igreja do século XXI também precisa acreditar na promessa do batismo no Espírito Santo, e ela se origina no Pai, ela se origina em Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos caminhando, nós estamos na igreja, mas estamos presos, olhando para as circunstâncias que está acontecendo no mundo. Mas Jesus está dizendo: vocês precisam estar atentos com a promessa do Pai. A promessa do batismo no Espírito Santo. A promessa de revestimento de poder. Glória a Deus. E esta promessa, esse revestimento, ele tem finalidades, ele tem objetivo. A natureza da promessa do batismo no Espírito Santo. Devido a uma grande confusão doutrinária que há no meio evangélico sobre esse assunto, é bom que eu e você possamos entender bem essa natureza. Presta atenção. Alguns afirmam que o batismo no Espírito Santo é novo nascimento ou regeneração. Não é. Batismo no Espírito Santo não é novo nascimento e também não é regeneração. Os discípulos já eram convertidos quando receberam o batismo no Espírito Santo. Eles já eram regenerados pelo Espírito Santo. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é a santificação, que também é um grande mal entendido.
relação do crente para Deus.